Mais 2 escolas elegem seus representantes para participar do projeto Câmara Jovem 2019. No mundo, a cada 800 partos, uma criança nasce com síndrome de Down, segundo a Organização Mundial da Saúde. Tiroteio na Escola Raul Brasil reacende o debate sobre liberação de posse e do porte de arma de fogo. Entre os nossos convidados, receberemos o jornalista Márcio Martinelli. E também o vereador Fernando da Ótica, do PSC. Notícias, informações e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, hoje é terça-feira, 26 de março. Começa agora mais uma edição do Bom Dia Jacareí, onde você fica sabendo o que acontece na cidade e também na Câmara Municipal. Bom dia, Leilane. Bom dia, Aleph. Bom dia para você aí de casa. Hoje a gente confere o que vai entrar na pauta da sessão ordinária de amanhã e também vamos receber o vereador Fernando da Ótica, do PSC, para conversar sobre as comissões das quais ele preside, participa e também da CPI que investiga um desvio de dinheiro aqui da Câmara Municipal. E para começar o nosso telejornal, vamos ver o que foi destaque na mídia aqui da região e também na Câmara e no Senado Federal no Giro de Notícias. Então tá aí a nossa primeira notícia. Secretaria de Esportes abre inscrição para a corrida do aniversário da cidade. Então a Secretaria de Esportes abriu a corrida em comemoração ao aniversário de Jacareí e o evento é no dia 27 de abril, às 7 horas da noite, com largada no Parque da Cidade. Para se inscrever, o interessado deve acessar o site da Prefeitura e preencher o formulário. Agora mais uma notícia do Vale. Assessor é flagrado usando o veículo da Câmara para fins particulares em Jacareí. Pois é, um assessor do vereador Valmir, do Meia Lua, foi flagrado mais uma vez usando um carro oficial aqui da Câmara Municipal para fins particulares. O caso foi denunciado por um munícipe que registrou a ação pelo celular e publicou na rede social. Na publicação, ele afirmou que via com frequência, depois das 5h30 da tarde, o carro buscar uma mulher no bairro Jardim Califórnia. De acordo com o vereador Valmir, a prática irregular somente chegou ao seu conhecimento ontem, quando ele decidiu dispensar o servidor. Agora a próxima notícia. A PEC impõe novas regras para dificultar a criação de partidos políticos. Então, vedar a representação parlamentar a todos os partidos que não obtêm o mínimo de 5% dos votos nacionais a deputado federal é o que determina a PEC, que é a proposta de emenda à Constituição do senador Oriovisto Guimarães, do POD, PR, que aumenta exigências à criação de novas legendas políticas. A proposta aguarda análise na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Somente terão direito a assumir a vaga na Câmara partidos que obtiverem pelo menos 5% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades de federação, mínimo de 2% dos votos válidos em cada um deles, ou partidos que elegeram no mínimo 20 deputados em pelo menos 1/3 dos estados. Caso aprovadas, as regras valeriam as eleições a partir de 2030. A próxima notícia, o governo apresenta projeto contra devedor contumaz mirando a Previdência. Pois é, esse projeto de lei do Poder Executivo quer punir o devedor contumaz, que significa devedor insistente, aquela cuja atuação extrapola os limites da inadimplência e se situa no campo da ilicitude com graves prejuízos a toda a sociedade. Esse tipo de devedor, diferencialmente de um eventual, tem por principal estratégia de negócio burlar as obrigações tributárias. Então é aquele devedor que sabe que está devendo, mas continua praticando ali o débito, né? Então isso traz, de fato, prejuízos para toda a sociedade. Um grande rombo, né? Exatamente. Última notícia. Cobrança da dívida pública pode recuperar 4 bilhões. Um projeto de lei do Executivo quer recuperar recursos ao Tesouro Nacional. O projeto estabelece medidas para fortalecimento da cobrança ativa junto à União e penaliza costumazes empresas devedoras. O projeto visa recuperar 4 bilhões a mais por ano, endurecendo a cobrança de dívidas. O alvo é o contribuinte com dívida maior que 15 milhões por mais de um ano. Há grupos que respondem por dívidas de até 40 bilhões.
O foco das ações é o grande devedor. Só uma ressalva, essas duas notícias, tanto da Câmara Federal quanto da EBC, tratam do mesmo assunto, que é dessa questão que a gente comentou, do devedor que sabe que tem a dívida, mas ele continua ali praticando a inadimplência e aí causando, tendo uma estratégia de burlar esse sistema tributário. Então as duas notícias têm uma ligação. Exatamente. Bom, e hoje a gente está aqui com o Márcio, né, Márcio Martinelli, para a gente comentar um pouquinho da sessão que acontece amanhã. Uma sessão mais simples, né, Márcio? Uma sessão com 2 projetos que denominam aí nome de ruas. Exatamente, Leilânia. Tende a ser uma sessão bastante célere, bastante rápida, devido à ordem do dia também ser rápida. A gente não sabe como que vai se proceder em relação aos outros documentos, né? Requerimentos, pedidos de informação, tem até o uso de uma tribuna livre também. Esta parte tende a ser muito mais atrativa, muito mais interessante do que a própria ordem do dia, que vai conter 2 projetos, os 2 projetos de nome de rua, de denominação de nome de rua. O primeiro projeto de autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade, que loteia a Rua 7, lá do Residencial Fogaça, no bairro da Itapeva, por nome de Rua Victor Gomes de Godoy. Rua 7 passa a se chamar Rua Victor Gomes de Godoy. E o outro projeto, de autoria do vereador Rodrigo Salomão, denomina a Avenida Marginal, que é aquela que margeia o condomínio do bairro Novo Amanhecer, que vai passar a se chamar, caso seja aprovado, por Avenida Claudete Gonçalves Faria da Silva. Então, 2 projetos de nome de rua, projetos bastante simples, tende a ser aprovado por unanimidade, né? Lembrando sempre que esses 2 nomes pertencem muito provavelmente a pessoas que moravam, que migraram naquela região. Então, no dia da sessão, na quarta-feira, muito provavelmente os vereadores vão falar um pouco dessas pessoas que estão sendo homenageadas no sentido de nome de rua e vão ficar um pouco mais atentos em relação a outras partes, né, requerimentos, pedidos de informação, até os temas livres, talvez possa sair algo interessante para a nossa cidade nesse sentido. Márcio, houve uma discussão há um tempo atrás de que essa prerrogativa do vereador solicitar a colocação de um nome de rua não aconteceria mais. Como é que está isso? Isso continua em andamento? Tem alguma previsão de quando acaba esse prazo, esse poder, né, do vereador colocar o nome da rua? Como é que funciona isso? Perfeito, Leilane. Não tem uma previsão para quando isso será decidido. Esse caso está acontecendo, né, já há algum tempo. Foi uma ação do Tribunal de Justiça, ele entrou com essa ação dizendo que realização de nomes de rua deveria ser feito pelo prefeito e não por câmaras municipais, por prescíndio de ato de gestão. E tudo que é ato de gestão deve ser feito por prefeito, preferencialmente por decreto do próprio prefeito, do próprio executivo municipal. Então, se a Câmara faz um nome de rua, se a Câmara pede a solicitação de uma denominação de nome de rua, estaria interferindo na administração municipal que pertence ao executivo municipal. Esse é um caso que estava para ser, digamos assim, de forma limpa e acabou sendo travado por uma ação do Ministério Público, também estão revendo, agora está no STF. Eles estão julgando, está em fase recursal ainda, não há uma previsão, mas muito provavelmente pode ser decidido como aprovado. E caso seja aprovado, os vereadores não poderão mais ter essa prerrogativa de fazer nomes de ruas para a cidade. Isso será de iniciativa exclusiva e unicamente do prefeito municipal, né? E se isso tende a acontecer, é bom que a gente deixe um pouco bastante claro, tende a ser até mais rápido as questões da cidade, né? Existem vários nomes de ruas que necessitam ser colocados e muitas vezes a Câmara Municipal não dá conta porque os projetos de lei são únicos. Às vezes apresenta projetos de leis coletivos com vários nomes de ruas, mas na maioria das vezes os projetos são únicos. Um projeto para cada uma rua, e pela quantidade de rua, às vezes não cabe nesse sentido. Então, o prefeito fazendo isso pode até ser mais célere a questão das denominações de ruas para a cidade. Tá certo, daqui a pouco a gente volta a conversar com o Márcio. Nós temos acompanhado aqui no Bom Dia Jacareí as eleições do projeto Câmara Jovem em várias escolas aqui de Jacareí. Você vai ver agora como foi a votação na Escola Estadual Aderbal de Castro, que fica lá no Jardim Califórnia. O conhecimento é a conquista mais preciosa que o ser humano pode obter em sua jornada. Ele permite que trabalhemos nossa capacidade crítica e de argumentação e que fiquemos distantes do senso comum.
E é também um aliado na hora de definirmos nosso candidato nas eleições, de estudar as melhores propostas, ver os prós e contras para não cairmos em armadilhas. Consciência que devíamos ter desde cedo. E a educação é a principal ferramenta neste processo. E foi o assunto que o João priorizou na hora de escolher o vereador jovem que vai representar a escola dele, a Derbalde Castro, no projeto Câmara Jovem 2019. Por que você decidiu por tal candidato? O que pesou? Principalmente nas ideias sobre a educação. As ideias sobre a educação chamaram muita atenção, porque a educação é o futuro do país. Sem jovens sem educação não tem futuro. Eu quero ser um bom engenheiro. E sem estudar eu não vou conseguir virar um engenheiro, ou para quem quer ser médico, tal. Todas as profissões necessitam de estudo. Por isso eu focaria na educação. Tema que para a Letícia é considerado de ordem primária, como eleitora e caso fosse eleita também. Eu, como estudante, sei que muita parte da educação ainda precisa ser aprimorada e também a parte cultural, que eu vejo que não é tão valorizada hoje em dia pelos jovens. Ao todo, foram 302 votos distribuídos em 5 candidatos. A escolhida pelos alunos foi a Mariana Guedes, com 98 deles. Ela vai acompanhar o cotidiano e as funções de um vereador e disse qual vai ser a principal meta de seu mandato. Atender às necessidades e questionar mesmo aos alunos do que eles precisam, e eu pretendo ter um mandato muito sincero com todos eles. Eles precisam estar assim, fiscalizando, eles precisam entender, né, como que funciona o sistema, quem procurar, onde se queixar, né? E a escola é para isso, está desenvolvendo esse senso crítico, esse protagonismo. Márcio, a gente tem 11 anos, né, já de Câmara Jovem aqui na Câmara Municipal. A gente sabe que os vereadores jovens conseguem colocar até algumas leis aqui para melhorar o município, né? Perfeito, Aleph. Desde o início do Câmara Jovem, todo ano alguma coisa apresenta, né? Alguma indicação, algum requerimento, alguma lei. Geralmente as leis são mais voltadas para as questões de conscientização. Uma semana que conscientiza aquilo, um dia que conscientiza aquilo, ou que trabalha algum tema de uma forma muito mais profunda. Vale a gente destacar aqui a Câmara Jovem de 2007, por exemplo, que criou a Semana da Doação de Sangue Voluntária. Então, até hoje é feito, é comemorado e é conscientizado nesse sentido quando acontece essa questão da doação. Inclusive, alavancou até as questões das doações de sangue. Um destaque também de 2013, que houve um projeto de lei que acabou sendo aprovado e que criou o Vota Cidadão, que está até hoje, inclusive no site da Câmara Municipal de Jacareí, onde você consegue votar nos projetos de lei dos vereadores, se vocês concordam ou não com aquela ideia daquele parlamentar. Isso também foi uma iniciativa da Câmara Jovem. Teve algumas iniciativas que não vingaram, mas que foram extremamente válidas no sentido político, como, por exemplo, essa mesma Câmara Jovem de 2013, que era uma época onde estava se discutindo muito a questão do subsídio dos vereadores. Que foi alguns meses depois, em novembro de 2013, houve aquele aumento de 58% no salário dos vereadores, que foi muito criticado pela população. E antes disso, os vereadores jovens já haviam entrado com um projeto de lei que tentava obrigar que qualquer tipo de aumento de subsídio dos vereadores, primeiramente, precisava se passar por uma audiência pública. Infelizmente, acabou sendo barrado pelos próprios vereadores da época. O projeto nem chegou a passar pelo jurídico aqui da casa, mas vale a discussão. Vale demonstrar que a Câmara Jovem está muito mais, não digo que está muito mais, mas está tão antenada quanto a população adulta. Então são temas espinhosos, polêmicos, alguns, como eu disse, de conscientização, mas que sempre valem a pena, sempre é bom que os jovens, no caso desse ano, são crianças, né, que são do 6º ao 9º ano. Então pode ser tratado aí como criança até pré-adolescência. Mas de qualquer forma é muito proveitoso, é muito responsável por parte deles que começa a entrar um pouco mais nesse sentido político. Uma coisa interessante, a gente que acompanha, né, esse projeto dentro das escolas, é que às vezes a gente chega e vai questioná-los o porquê que você entrou no projeto Câmara Jovem. E eles muitas vezes
não sabem ainda como acontece, né? Eu quero melhorar a escola. Às vezes os projetos que eles têm em mente é mais voltado para a escola do que para o município. E aí quando eles chegam aqui e de fato acompanham o dia a dia, o trabalho do vereador, muda também a concepção, não só desse jovem, mas também dos outros da escola, porque ele vem aqui como representante e leva o conhecimento para a escola. Exatamente, é uma questão de prerrogativa, né? Se até os adultos têm uma dificuldade bastante grande em entender qual é a atribuição dos vereadores, quem dirá essas crianças. Então é muito comum que na votação, como você mesmo disse, eles apresentem propostas do executivo municipal, como se fosse um prefeito. Né? E a gente até incentiva no começo a ser assim, para ele começar realmente a perceber o que é uma política. E na hora que eles forem eleitos e os 13 chegarem até aqui, os 13 também os seus suplentes, né, porque tem os suplentes também, e vierem até a Câmara Municipal para conhecer o que de fato acontece aqui, e aí é todo um trabalho de desconstrução, digamos assim, de mostrar para eles, olha, tudo aquilo que vocês disseram antes, quase nada pode ser feito. O seu trabalho, na verdade, é outro, não é esse. E aí é aquele susto, aquele choque, mas é muito bom também, porque faz eles pensar, faz eles verem como a população lá de fora também, de fato, é um pouco desinformada também em relação ao trabalho, ao que o vereador pode ou não fazer. E nesse sentido a gente consegue trabalhar uma geração um pouco mais informada, um pouco mais responsável no sentido de legislativo municipal. Pelo menos aqui na Câmara Municipal, com esse projeto, a gente tenta garantir o máximo possível que ele finalize o ano sabendo que de fato o vereador faz, ou pode, ou deveria fazer. Márcia, é interessante a gente falar exatamente isso, porque a gente às vezes percebe nas escolas, como a Liliane falou, e até você comentou, essa questão dos alunos, eles vêm com uma ideia, de repente com até ideias de projetos, que eles ainda não sabem como que é toda essa tramitação, né, de passar pelo legislativo, de ser aprovado, de ir para o executivo, mas essa é uma das principais funções, mas eles também têm outras funções que eu acho interessante a gente ressaltar aqui do Poder Legislativo. Quais você ressaltaria? Olha, até pegando o gancho no que você havia falado, eu me recordo de um exemplo, faz acho que 2 anos, numa Câmara Jovem de 2 anos atrás, de um dos eleitos, ele havia conseguido o voto da escola toda praticamente, ele foi muito bem votado, prometendo, digamos assim, uma reforma na merenda. Né? Então ele gostaria que a merenda fosse padronizada com outros tipos de comida, etc. e tal. É claro que um vereador não pode fazer isso, mas foi interessante, é interessante a pessoa conseguir visualizar o que ela pode fazer para ajudar. É claro que na hora que ele chegou, que ele foi eleito, né, ele conseguiu, digamos assim, ser eleito por uma forma errada, porque ele não podia. Mas quando ele chegou aqui, a gente falou, olha, sabe aquilo que você fez? Aquilo que você fez, você jamais vai conseguir fazer como vereador de um ato direto. Você pode incentivar para que aconteça. Você pode pressionar o executivo para que faça algum tipo de alteração. Mas você, não é seu trabalho fazer isso. Então ele toma esse choque no qual você mesmo estava comentando, Arif. Então aqui a gente deixa bastante claro essa separação dos poderes. O que de fato o executivo faz, o que de fato o legislativo faz, e o que de fato o judiciário pode fazer quando os outros dois não fazem. Então a gente trabalha bastante essa separação de poderes e tenta mostrar para eles que é sempre importante cada um respeitar o seu poder em harmonia e independência para que se forme a democracia, sim. E é muito importante também eles aprenderem isso desde novos, porque a gente vê aí muita gente bem mais velha no poder do país, dos estados, das cidades, que ainda não sabem fazer, né? Bom, é hora de ver como fica o tempo nos próximos dias com a previsão do tempo do CPTEC-INPE. A terça-feira vai ser mais um dia de muito calor aqui em Jacareí. Haverá pouca nebulosidade, mas ela não vai atrapalhar a aparição do sol. A umidade do ar fica em 52%, com apenas 16% de chances de chuva. A mínima fica em 19 graus e a máxima atinge os 30. Amanhã, o quadro da previsão do tempo não terá muitas alterações. A quarta-feira vai seguir com calor forte, com nebulosidade fraca. Pode ser que chova no fim da tarde e a umidade do ar fica em 63%, com 35% de possibilidade de chuva. Os termômetros devem variar entre 19 graus de mínima e 25 graus de máxima. O Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado no último dia 23 de março, tem como tema deste ano Ninguém Fica para Trás. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a cada 800 partos, uma criança nasce com síndrome de Down. Aqui no Brasil, são cerca de 300 mil pessoas com alteração genética trissomia 21. Olá,
Olá, sou Luana Della Corte Rolim de Moura, tenho 24 anos, moro no Rio Grande do Sul, em Santo Ângelo. A minha história de vida é um livro aberto. Luana veio do Sul para mostrar que não ficou mesmo para trás. Ela acabou de se formar em fisioterapia. É a primeira fisioterapeuta com síndrome de Down formada no Brasil. Eu quero que vocês se inspirem em mim. Por quê? Porque vocês conseguem. Vocês conseguem abraçar o mundo de hoje. Porque vocês acreditem nas suas habilidades. Ela vai longe, porque ela está inquieta, ela não quer parar, ela não sabe parar, ela sempre está buscando. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 800 partos, uma criança nasce com síndrome de Down. No Brasil, são cerca de 300 mil pessoas com alteração genética. A escolha do dia 21 de março como Dia Internacional da Síndrome de Down tem uma razão. É que as pessoas com a síndrome têm 3, ao invés de 2, cromossomos no par 21. A data está no calendário oficial da Organização das Nações Unidas e é comemorada nos 193 países da ONU. A ideia é combater o preconceito e chamar a atenção para a importância de incluir essas pessoas na sociedade. O senador Romário, presidente da Comissão de Assuntos Sociais e que tem uma filha com síndrome de Down, acha que já avançamos, mas é preciso mais. Temos hoje uma consciência muito diferente de alguns anos passados. Hoje as pessoas já entendem e já veem as pessoas com deficiência e as pessoas com síndrome de Down de uma outra forma. Essa é uma causa que se tornou uma causa, eu posso afirmar aqui, de mais da maioria dos parlamentares que hoje estão aqui nesse Congresso. E esse abraço a essa causa fez com que muitas coisas relacionadas a esse segmento mudassem para melhor. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que participou do evento, se emocionou ao falar do irmão, que tem síndrome de Down. Aprendi com a minha mãe, que já é falecida, o meu pai também, que ele é a prova da existência de Deus. A lição de Luana, para quem, como ela, nasceu com aquele cromossomo a mais, é simples. Os pais dessas crianças que têm síndrome de Down, eles precisam dialogar com o filho ou filha. Precisa ter amor aos filhos. Sem amor, não tem como. Olha, é uma data importante, né, da gente lembrar, da gente ressaltar. Eu queria, nesse momento, mandar um abraço para a dona Edna Mara, que é da Nova Aspad, que faz um trabalho excepcional com crianças, adolescentes e adultos que têm síndrome de Down aqui no município. Então, parabéns para elas que lutam o tempo inteiro para conseguir manter aquela organização de pé e fazem um trabalho excelente. E não é fácil. Não. Não é fácil. Uma das funções da TV Câmara Jacareí é mostrar o trabalho desenvolvido pelos vereadores. E aqui no Bom Dia você acompanha algumas dessas atividades realizadas pelos parlamentares no nosso momento legislativo. Então o Paulinho dos Condutores, ele quer informações sobre o funcionamento das creches públicas e das creches da rede conveniada de Jacareí. Rodrigo Salomão, do PSDB, pede que a Prefeitura estude a viabilidade de melhorias na linha de ônibus do bairro Jardim Santo Antônio da Boa Vista. O Juarez Araújo, do PSD, quer a realização de serviço de coleta seletiva nos Jardins Colônia e Paraíso e Santo Antônio da Boa Vista, na região sul. Esses são os nossos destaques. Terminamos por aí, lembrando que quem está em casa sempre pode acompanhar todas as indicações e pedidos de informações realizados pelos vereadores pelo nosso site jacareí.sp.leg.br. Lá os munícipes conseguem encontrar, né, Márcio,
tudo aquilo que foi solicitado na sessão ordinária e todo o trabalho dos vereadores. Consegue encontrar na íntegra, né? Muitas vezes até em forma de vídeo, inclusive, mas é importante que você tenha o documento numa época em que é tão disseminada informações, digamos assim, desinformadas. É importante que você verifique diretamente na fonte, e a fonte é justamente o site do Legislativo. No documento você pode ver ele na íntegra, assinado pelo próprio vereador, inclusive. Márcio, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Bom Dia. Obrigado a vocês. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho. No início, nós anunciamos que o vereador Fernando da Ótica do PSC estaria aqui com a gente, mas por um problema que a gente ainda não sabe qual é, ele não poderá estar aqui no Bom Dia. Mas no segundo bloco, quem vai conversar com a gente é o jornalista Rodrigo Romero. Bom Dia, volta já. Campanha de vacinação antirrábica em Jacareí. Você que tem cão ou gato em casa, pode vacinar seu pet gratuitamente contra a raiva na unidade de observação de animais, que fica na Rua Bom Jesus, número 1100, no bairro Cidade Salvador. O atendimento é de segunda a sexta-feira em 2 períodos, das 9 às 11 da manhã e da 1 às 3h30 da tarde. A imunização deve ser feita anualmente em animais a partir de 3 meses de vida. Vacine, proteja e cuide do seu melhor amigo. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Cuidar da saúde da boca é importante, para não doer, para não pegar até uma doença na boca. Eu sou Alice Sandino, tenho 35 anos, sou ama de casa de 12 anos. Cuidado com a boca faz parte do cuidado com o corpo. Nós orientamos sempre estimular a melhor alimentação, uma alimentação mais saudável. Cuidado com a saúde bucal é um investimento que a pessoa faz nela mesmo pro resto da vida. Isso faz bem para mim, eu acho que isso vai fazer bem para todo mundo. Você pode colaborar com o Hospital Santa Casa, São Francisco e também com a Causa Animal em sua conta de água. Para doar, basta comparecer ao SAI e preencher o termo de doação com o valor escolhido e a instituição de preferência. O SAI está localizado no endereço Rua Antônio Afonso, número 460, Centro. Para mais informações, acesse saijacareí.gov.br ou ligue para o telefone 0800 725 0330. Antes, saber quem desmatava a Amazônia não era fácil. Mas agora o Ministério Público Federal utiliza a tecnologia de satélite que monitora toda a região, identificando e produzindo provas para penalizar os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse amazoniaprotege.mpf.mp.br e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Quem desmata a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Amazônia Protege. Compromisso com o futuro.
A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, Disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Ei, meu amigo, calma. Procurar um projeto legislativo ficou bem mais fácil. Projetos iniciados a partir de 2019 que transitarem entre Senado e Câmara vão manter sigla, número e ano originais. Assim, qualquer pessoa acompanha de forma simples o andamento das proposições no parlamento. É mais transparência e mais facilidade para o cidadão. Entenda melhor no nosso portal. Você sabe o que é considerado resíduo orgânico e resíduo reciclável em Jacareí? Bom, os resíduos orgânicos são as cascas de frutas e legumes, restos de alimentos e vegetais em geral. São elementos que sofrem decomposição e podem voltar para o solo. Já os resíduos recicláveis são papéis de todos os tipos, com exceção de adesivos, etiquetas, fitas colantes, fotografias, guardanapos engordurados, carbono, papel higiênico, papel toalha, papéis metalizados, parafinados ou plastificados. Os plásticos, a maioria deles é reciclável, com exceção de cabos de panela, tomadas, embalagens metalizadas como aquelas de salgadinhos industrializados e adesivos. Os metais também podem ser reciclados, exceto grampos, clipes, esponjas de aço, latas de tintas e pilhas. E todos os vidros são recicláveis, assim como as embalagens de isopor. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí e neste segundo bloco quem está aqui conosco é o jornalista Rodrigo Romero. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Aleph. Bom dia, Leilane. Eu trago um destaque para vocês aqui que estão assistindo o Bom Dia, é que dia 3 de abril, que é aniversário de Jacareí, a Prefeitura vai lançar um aplicativo para celular com o objetivo de reduzir o absenteísmo. O que é o absenteísmo? São aquelas pessoas que marcaram consultas nas unidades de saúde de Jacareí e no dia, por algum motivo, elas não avisam e faltam as consultas, atrapalhando a fila dos outros pacientes que estão aguardando essas consultas médicas. Como é que vai funcionar esse aplicativo para você baixar no seu celular? As pessoas vão preencher os seus dados com nome, CPF, endereço e a unidade de saúde que mais costuma frequentar e atualizá-los em qualquer unidade de saúde para onde eles forem. Se eles forem numa unidade de saúde no Cidade de Salvador, eles atualizam, se forem para outro bairro, atualizam. As unidades de saúde, conforme as consultas forem sendo agendadas, vão mandar um dia antes dessa consulta uma mensagem para esse aplicativo para as pessoas poderem serem avisadas com antecedência. Se acontecer algum problema, a pessoa vai acessar o aplicativo e vai avisar a unidade: olha, não vou poder ir nessa consulta, vou marcar um outro dia. No caso do SIM, que é o prédio que fica aqui perto da prefeitura, as consultas que vão ser agendadas lá, os munícipes que agendarem vão ser avisados com 4 dias de antecedência. Tem essa diferença entre as UBSs e o SIM. Nesses 4 dias de antecedência, eles vão avisar que a consulta vai acontecer. E se o paciente não puder ir, ele vai poder, por meio do aplicativo, também avisar. Eu lembro que eu fiz uma matéria ano passado sobre isso. Entrevistei a secretária de saúde e ela informou que esse índice, essa porcentagem de pessoas que não comparecem, varia de 20% a 25%, que é um número considerado muito alto. Então, ela avisou também que essa falta que as pessoas têm nessas consultas de não avisar com antecedência atrapalha muito, porque às vezes a pessoa está 1 ano esperando uma consulta ou 6 meses esperando e justo na hora da fila a pessoa não comparece e a secretaria não tem como avisar essa pessoa. Então, dia 3 de abril
vai ser lançado esse aplicativo que as pessoas de graça vão poder baixar no seu celular. Você falou aí uma coisa importante, né? Que a Secretaria de Saúde disse que esse número de faltas nas consultas ainda é alto. Mas esse número já foi reduzido, né? Lembrando que ainda era pior essa realidade das pessoas que não avisam. O importante, então, Romero, é a pessoa se colocar no lugar do próximo. Se eu não posso ir, eu também não posso tirar o lugar do outro, né? Acontece muito da pessoa esquecer que marcou a consulta e daí chega num dia antes, ela não lembra. De um certo tempo para cá, não sei de quantos anos para cá, as unidades básicas de saúde, elas começaram a ligar para os pacientes avisando, olha, amanhã, tal hora, você tem consulta aqui, você vai vir, está confirmada a sua presença, daí a pessoa pode avisar. Mas muitas pessoas não atualizam seus dados na unidade, não deixam seu celular lá, ou seu telefone fixo, ou seu endereço. Então, a UBS não tem como ligar para a pessoa. E a pessoa, então, deixa de avisar, não comparece, e aí atrapalha toda essa fila, essa engrenagem que tem na secretaria para continuar agendando essas consultas das pessoas que faltam. Mais uma vez, a tecnologia trabalhando a nosso favor. Bom, vamos conferir como foi mais uma eleição do Projeto Câmara Jovem. Dessa vez, foi na Escola Estadual Pompílio Mercadante. O Câmara Jovem 2019 envolve alunos do ensino fundamental no Poder Legislativo de Jacareí. Uma das eleições aconteceu na escola Dr. Pompílio Mercadante, região oeste da cidade. Os candidatos estavam engajados na melhoria da política. Eu quero conhecer mais sobre a política e ter mais conhecimento para futuramente tomar as decisões certas. Eu acho que é algo muito importante hoje em dia para mais para frente a gente ter uma experiência para escolher candidatos e aprender como funciona também. Uma coisa que ninguém nunca poderá tirar da gente é os conhecimentos. Então eu quero passar isso para as pessoas também, porque eu acho muito importante. Política é uma coisa importante. Para o diretor Anderson, o interesse dos jovens pela política cresceu desde o ano passado. Eu acredito que o interesse deles para esse projeto é justamente para poder entender como é que funciona o processo da participação na política através de seus representantes. Após o exercício da democracia, a vereadora jovem eleita Raquel comemorou a candidatura e reconheceu a importância da liberdade ao voto que foi conquistado ao longo dos anos e que hoje faz parte da nossa cultura. Eu acho que é legal desde pequeno a gente entrar para a democracia e tentar fazer parte um pouco da política, que é o que vai ajudar a mudar nosso país. Bom, voltando para a nossa conversa aqui, um assunto que está em alta, infelizmente, é o problema com o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que algumas escolas aqui da nossa cidade ainda não possuem. Inclusive, o Ministério Público entrou com uma ação falando sobre essa necessidade de ter esse documento para daí, de fato, as escolas funcionarem. Inclusive, alguns jornais de Jacareí e do Vale já comentaram sobre isso. A cidade de Jacareí tem vários prédios, tanto escolares como de prédios públicos, que não tem esse auto de vistoria. Então, a Câmara, desde 2011, 2012, começou esse processo do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, e ela está no processo de quase finalização para obter esse laudo do Corpo de Bombeiros. Tem alguns pontos aqui, que são algumas providências que a Câmara tomou, que foram obras estruturais para saídas de emergência, adequação de segurança, instalação e ampliação de extintores de incêndio e sinalização de prédio. Lembrando que a Câmara tem uma brigada de incêndio, alguns funcionários concursados formam essa brigada de incêndio na Câmara, receberam treinamentos, inclusive, para essa segurança, e adequação das instalações elétricas na Câmara de acordo com as normas da ABNT. Em fevereiro desse ano, o mês passado, o Corpo de Bombeiros fez uma vistoria aqui, e foram apontadas, então, as últimas pendências para a obtenção desse AVCB em relação à Câmara, que é a instalação e manutenção do sistema de uso do gás inflamável, a instalação do controle de manutenção de acabamento e revestimento, e esse processo que várias escolas não têm esse laudo, como prédios públicos que eu falei. Em 2016, o Ministério Público processou a Prefeitura e deu um prazo para que essas escolas se adequassem. Inclusive, acho que na semana passada a gente colocou como um destaque no Giro de Notícias esse processo que a Prefeitura estava tomando, né, e tinha um prazo de 90 dias para se adequar às escolas nesse laudo de vistoria.
Então, é um processo que a Câmara já está quase finalizando. Provavelmente, em algumas semanas, vai obter esse laudo do Corpo de Bombeiros. E o prédio da Câmara está se adequando em relação ao laudo do Corpo de Bombeiros para obter esse documento. Importante falar que se a Prefeitura não cumprir esse prazo de 90 dias, as escolas e, enfim, os órgãos públicos poderão ser fechados até conseguir, então, esse documento do Corpo de Bombeiros. Porque não é a primeira vez que o Ministério Público cobra a Prefeitura em relação a isso. A Prefeitura não tomou providência já faz 3 anos e agora o Ministério Público deu um ultimato. Se até 3 meses não for resolvido isso, eles vão entrar em ação para interromper o funcionamento desses prédios que vão ser provavelmente fechados, gerando uma série de prejuízos que a gente nem sabe calcular quanto vai ser. Né? Exatamente, não dá para mensurar, né? Quanta coisa a gente vai perder aí caso eles não se adequem. Bom, é hora de conferir agora as vagas de emprego oferecidas pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador, o PAT, nesta terça-feira. Nós temos uma vaga de costureira de máquinas industriais, uma vaga para porteiro, uma vaga para tratorista agrícola, uma vaga para cozinheiro de... Não, perdão, 3 vagas para cozinheiro de restaurante. E o PAT fica na Rua Barão de Jacareí, no número 839, no centro. Ele abre de segunda a sexta, das 8 até as 4h30 da tarde. E você também pode acompanhar mais informações sobre as informações de emprego no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. Episódios como o tiroteio na escola Professor Raul Brasil, em Suzano, que fica aqui no interior de São Paulo, resultou numa dezena de mortos e reacendeu aqui no Brasil o debate sobre a liberação da posse e do porte de armas de fogo. O assunto já repercute entre a população e pode voltar à pauta do Senado Federal. Em 2003, o Estatuto do Desarmamento estabeleceu penas mais duras para crimes como porte ilegal e contrabando, visando o controle de armas. A lei foi aprovada em referendo popular em 2005, mas um dos primeiros decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro fez alterações na lei e facilitou a posse de armas de fogo. Concedeu permissão para os brasileiros manterem armas em casa ou em estabelecimentos comerciais próprios, desde que cumpridas as exigências necessárias, como, por exemplo, haver um local seguro para depositar o objeto e comprovar a necessidade de se ter uma arma de fogo. A questão de ter mais crime no país não está ligada à quantidade de armas que se tem no país. É óbvio que um país com mais acesso à arma, o cidadão podendo se defender mais, o bandido vai pensar 2 vezes em agir. Se eu sei que uma pessoa está desarmada, eu tenho para mim que ela não vai o quê? Reagir. Então, num país igual ao nosso, que a gente não tem tanto acesso à arma, o bandido ele se cresce muito mais. Ele sabe que ele vai chegar ali numa pessoa e ela não vai reagir. Mas o tema não é consenso. Alguns especialistas afirmam que cada ponto percentual de aumento do número de armas de fogo resulta no crescimento de 2% do número de vítimas. Pesquisas nos Estados Unidos, mostram que ter uma arma de fogo em casa aumenta em até 5 vezes as chances de cometimento de homicídio e suicídio, além de trazer mais insegurança para as famílias. Isso vai justamente no sentido contrário daqueles que afirmam que o cidadão de bem ele tem que ter direito a ter uma arma de fogo em casa para se defender. Bom, o que não está sendo considerado por quem argumenta nesse sentido é que o cidadão ele não tem nem tempo de se defender e nem preparo para isso. E a questão permanece no ar. Qual o impacto do aumento do número de armas na violência? Antes da gente finalizar a nossa edição aqui do Bom Dia, a gente comentou ontem aqui no jornal de que o projeto Participa Jacareí teve inclusive a primeira reunião que aconteceu ontem à noite, e esse projeto, na verdade, é para ouvir os munícipes, a comunidade, para se preparar para o planejamento do ano que vem, de 2020, para incluir ali as opiniões, as ideias na LDO. É isso mesmo, Rodrigo? Isso, como a gente viu alguns meses atrás, como no plano de desenvolvimento de Jacareí, o Ministério Público cobrou uma participação maior da população, a Prefeitura disse que não ia voltar atrás, mas depois voltou atrás e começou a fazer uma série de reuniões. A de ontem, que aconteceu no Jardim Flórida, foi a primeira em relação
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. Teve uma participação boa dos munícipes. E amanhã, também, 6h30 da tarde, vai acontecer numa escola municipal do bairro Bandeira Branca. Todos os munícipes que moram ali são convidados a participar e é importante que participem para dar sugestões, para fazer apontamentos do que é necessário para o bairro, quais são as prioridades do bairro. Então é importante amanhã, 6h30 da tarde, na escola do Bandeira Branca. Ontem nós conversamos com o secretário de governo, Celso Florencio, que afirmou, inclusive, que da importância dessas reuniões, de ouvir a população. Às vezes as pessoas chegam com anseio de resolver o problema para agora, né? Mas ele disse que a importância de ouvir a população é justamente criar esse canal de comunicação e entender a real necessidade da população para que daí no ano que vem começar. É impossível prometer que vai resolver todos os problemas, né? Você aí de casa já sabe disso. Mas é importante ouvir para que construam caminhos, para que a gente chegue ali num bem comum para atingir o maior número de pessoas. A prefeitura sempre faz um programa, né? Um cronograma de ações em cada bairro de Jacareí. Então é importante ele escutar o que a população pretende para o bairro e colocar no cronograma. Olha, a gente vai poder fazer isso em tal mês, daqui a não sei quanto tempo. Então é importante os moradores reivindicar essas melhorias para o seu bairro, para os bairros ali adjacentes e se preocupar mesmo com o crescimento da cidade. Porque é um dinheiro público, é o dinheiro do quem paga imposto que está ali. Então você deve ir a essa reunião no Bandeira Branca para ajudar a prefeitura a construir uma cidade melhor e esse cronograma montado para os bairros de Jacareí. Lembrando que essas reuniões vão acontecer em diversos bairros daqui da cidade e o calendário você pode encontrar no site da Prefeitura Municipal, jacareí.sp.gov.br. Lá você verifica então qual escola fica mais perto da sua casa para você poder participar. Bom, é isso aí, terminamos o Bom Dia por aqui. Romero, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. A gente se vê semana que vem. Bom, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. O Bom Dia fica por aqui. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais. Procure por Câmara de Jacareí e TV Câmara Jacareí. E acompanhe também a nossa programação 24 horas pelo canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. O Bom Dia tem 2 reprises, uma logo mais ao meio-dia e a outra às 11 da noite. Amanhã, a partir das 9 da manhã, tem sessão ordinária e o programa volta na quinta-feira. Até lá, bom dia!